professores que, infelizmente, não puderam comparecer. Eles estão numa reunião em Brasília e eu estou representando-os. Então, pessoal, no dicionário brasileiro, a palavra louca, ela é de origem controversa. Ela significa condição temporária de loucura, falta de sanidade mental, aquelas cujas faculdades mentais estão patologicamente alteradas. Ou seja, em bom português, louca é a pessoa descontrolada. E essa é a palavra confortavelmente usada pela sociedade para se referir às mulheres em diversas situações cotidianas. O que define o abuso não é somente o ato físico, embora este seja mais explícito. A agressão psicológica também é uma forma de atacar a mulher, calar a sua voz e colocá-la em uma posição de delírio. A sua natureza manipuladora, com informações distorcidas, omitidas ou negadas, é o que muitas vezes faz a mulher duvidar de si mesma. Segundo estimativa da Pesquisa Nacional de Saúde, do PNS, de 2019, divulgada pelo IBGE, Instituto Geral Brasileiro de Estatística, quase 1/5 da população brasileira com 18 anos ou mais já sofreu agressão psicológica entre os anos de 2018 e 2019. O levantamento também apontou que entre as vítimas, as mulheres eram a maioria. Além disso, de acordo com o estudo Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, encomendado no ano passado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, junto ao Instituto Datafolha e com apoio da empresa Uber, pelo menos 24,4% das mulheres acima dos 16 anos afirmaram terem sofrido algum tipo de violência durante a pandemia de Covid-19. Por esta razão, o tema da palestra de hoje é: sabes identificar os tipos de agressão psicológica contra a mulher? O objetivo é expor todos os tipos de agressões psicológicas sofridas pela mulher, alertar sobre os indícios, discutir sobre as razões que podem levar à aceitação, além de informar sobre o amparo da lei em relação à violência psicológica. Para falar, então, sobre o assunto, convidamos a psicóloga com abordagem em psicologia sistêmica, Tatiane Teixeira, e ela também tem especialização em transtornos alimentares e emagrecimento. Agradeço a todos pela presença nesta noite, em especial a Tatiane, por aceitar o nosso convite em compartilhar os seus conhecimentos. Então, antes de nós darmos início e darmos a palavra para a Tatiane, eu só gostaria de deixar alguns recados importantes. Não esquecer de colocar os participantes que coloquem seus nomes completos no chat, por gentileza, que aparece ao lado, para que possamos depois fazer a conferência e emissão dos certificados via acesso restrito, após o evento. Possivelmente amanhã ou segunda-feira estarão disponíveis para vocês. Pedimos também, por gentileza, que todos fiquem com seus microfones desligados para evitar ruídos durante a apresentação. Informamos que a palestra ela ficará gravada e ela ficará disponível no acesso restrito também. Vocês poderão anotar todas as suas dúvidas durante a apresentação e, ao final, nós iremos abrir o espaço para questionamentos. Para organizar as falas, após o pedido da palestrante, quem tiver dúvidas também pode se inscrever no chat para falar. Ok, pessoal? Então, boa noite a todos. Bem-vinda. A palavra é contigo, Tatiane. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite, né? Então, como você já mencionou, eu sou psicóloga, a minha especialização é em psicologia sistêmica. Psicologia sistêmica tem um olhar para o todo, né? Então, nós temos, somos parte de vários sistemas, o nosso principal sistema é o sistema familiar. E esse assunto é um assunto muito importante, né, cada vez mais. E hoje nós temos a violência psicológica amparada pela lei, né? Então, isso é um avanço, é muito importante. Eu não fiz apresentação, né, de slides, até conversei com a Chayane hoje pela manhã. Eu gostaria muito que fosse uma roda de conversa. Eu entendo que quando é assim, a distância fica complicado por causa dos ruídos, né?
Eu gosto muito dessa posição de ser ouvida e ouvir também, mas enfim, teremos esse espaço no final da apresentação, tá? Então, eu quero conduzir como um bate-papo, certo? Pensando nos tipos de violência contra a mulher, né? Então, são previstos, né, pela lei, 5 tipos de violência contra a mulher. A violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial, né? O nosso foco hoje é a violência psicológica, que é considerada a forma de violência mais sutil, né? Por quê? Porque ela não é concreta, é subjetiva. A gente, num primeiro momento, não enxerga, não percebe, não vê. Por isso que ela é tão sutil e muitas vezes não é percebida, né? Na verdade, também existem, né, existe no senso comum muitas justificativas, né, diante a violência psicológica. Então, assim, a gente pensa no agressor como teve uma ação mal pensada, faz parte da personalidade, né? Uma personalidade mais explosiva, uma personalidade mais forte. E a gente precisa ter um olhar muito atento para isso, né? O que seria essa personalidade mais forte? O que é aceitável dentro dessa situação, né? Então, a violência psicológica, essa forma de violência, né, ela é tão tóxica e tão prejudicial quanto a violência física, né? Ela nos inflige feridas emocionais que são muito profundas nas vítimas e que levam muito tempo para cicatrizar quando cicatrizam, né? Nós temos várias histórias de pessoas que passam pela violência psicológica e que não se curam, entre aspas, disso para sempre, levam isso para outros relacionamentos, né? A violência psicológica, ela pode acontecer em qualquer tipo de relacionamento. A gente tem um olhar mais atento, é mais comum perceber isso no relacionamento amoroso, mas pode ser em qualquer tipo de relacionamento, pode ser entre amigos, pode ser entre família, pode ser uma questão hierárquica de trabalho. A gente precisa ter um olhar atento para isso, tá? São formas de agressão muito complexas, né? Poderíamos chamar até de perversas. Elas não ocorrem de forma isolada, né? E tem graves consequências para a mulher. Qualquer tipo de violência psicológica constitui um ato de violação dos direitos humanos. E isso deve ser denunciado. E a gente precisa ter um olhar para isso. Estão aí os feminicídios, né? Para nos alertar. Então, o que seria de fato a violência psicológica propriamente dita, né? Violência psicológica é qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição de autoestima, que prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento da mulher, que visa degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Aqui, quando falamos em autoestima, não estamos falando apenas do senso comum de autoestima, que é o cabelo arrumado, a maquiagem bem feita, a roupa bacana, não é isso. É o que vem de dentro para fora. Como que essa mulher se coloca, como ela se percebe dentro do contexto como um todo, né? Então, essa violência ela pode vir em forma de ameaça, né? O agressor, ele ameaça terminar relacionamento, ele fere a vítima de alguma forma, pensando que, assim, a acabar esse relacionamento vai ser a coisa mais horrível que pode acontecer na vida dela. Coloca a pessoa numa posição de medo mesmo, né? A humilhação é uma forma de violência psicológica, né? Então, as humilhações, elas podem ocorrer tanto em momentos mais íntimos, onde tem, né, a vítima e o agressor, quanto em ambientes públicos. Alguns agressores, eles têm prazer em diminuir as vítimas diante dos amigos, diante dos familiares, até para se enaltecerem, né? Seria uma autoafirmação. Eu preciso humilhar essa pessoa para que eu me sinta melhor, para que eu me sinta superior, vamos dizer assim. A manipulação,
é uma forma de violência também. Então, o agressor, ele manipula a vítima emocionalmente por várias artimanhas, né? Uma delas é a chantagem emocional, a outra seria a distorção da realidade. Ele sempre consegue manter a vítima perto dele para sofrer mais agressões, porque ele convence, né, a vítima de que ela não pode sair de perto, de que ela não pode sair desse relacionamento. Aquele senso comum de ruim com ele, pior sem ele, que muitas vezes a gente escuta, né? O isolamento social é comum na violência psicológica, né? Acontecer, porque assim, em paralelo com o isolamento da vítima, de amigos e familiares, eles dificulta a identificação dessa violência. Né? Então, assim, é como se não tivesse ninguém por perto de confiança da vítima para dizer: olha, tu está sofrendo um tipo de violência, presta atenção. Então, existe a tendência de isolar a pessoa para que ela não tenha esse tipo de contato, e o agressor fica com a possibilidade de manipular, de controlar mais a vítima, né? Insultos também é uma forma de violência, é a mais evidente, né? É a que a gente consegue começar a se dar conta de que algo não está indo bem. O agressor, ele insulta a vítima de várias maneiras, né? Desde pequenos comentários disfarçados em brincadeiras, são aquelas brincadeiras que a gente costuma dizer brincadeiras sem graça, né? Mas que vou falando brincando, mas vou falando as verdades, vou falando o que eu penso, o que eu sinto, até o xingamento propriamente dito. Nesse contexto do insulto, normalmente o agressor faz a vítima se sentir uma pessoa incapaz, né? E coloca na cabeça dela que precisa desse agressor para viver, precisa desse agressor para ser feliz. Daí a gente volta um pouquinho lá para a manipulação. Limitação de direitos, né? Também é uma forma de violência que se estende ao controle dos direitos de ir e vir da vítima, né? Bem como de se expressar, de interagir com quem ela deseja. O agressor, nesse contexto, faz de tudo para administrar a vida da vítima de forma como ele bem deseja. Então, ele vai colocando a vítima numa situação de que vai fazer só o que ele quer do jeito que ele quer, né? A ridicularização também é uma outra forma de violência psicológica, é muito semelhante à humilhação, né? Tem a intenção de fazer a vítima se sentir inferior. É comum o agressor dizer que ela nunca vai encontrar alguém como ele, porque ela é uma pessoa muito difícil, porque é uma grossa, porque é muito chata, que só ele que aguenta. E nesse meio tempo, a vítima já começa a acreditar que é verdade, que ela precisa aguentar tudo aquilo, porque de fato a culpa é dela de tudo aquilo que ela está ouvindo, de tudo aquilo que está acontecendo, né? Existe uma constância de críticas à aparência, ao tipo de personalidade, ao modo de falar, às vestimentas. Então, ele coloca a vítima numa situação muito vulnerável. É assim, olha, tu tem que dar graças a Deus que eu ainda estou aqui contigo, né? Coloca a pessoa numa posição de autoestima tão baixa que ela começa a acreditar que é isso mesmo que ela tem que aguentar. A distorção dos fatos também é uma forma de violência psicológica. É aquele momento em que para deixa a vítima confusa sobre a realidade, o agressor distorce acontecimentos, conversas, memórias, para implantar dúvidas na cabeça da vítima. Desse modo, ela passa a ver a percepção dele como certa, sem considerar seus próprios julgamentos. Provoca, de fato, uma confusão mental para a vítima, né? A violência psicológica, ela tem, né, ela tem como característica a intenção de fragilizar o estado emocional e psicológico da vítima. Nesse contexto, o agressor recorre a várias artimanhas, justamente para deteriorar mesmo a saúde mental.
Em relacionamentos afetivos, né, é mais comum esses artifícios serem usados friamente, né, para deixar o cônjuge mais apegado ao agressor. Então, ele cria, como eu falei anteriormente, ele cria uma situação que a vítima acredita que só aquela pessoa vai ter um relacionamento com ela, porque ela é uma pessoa tão difícil de lidar que outras pessoas não se manteriam neste relacionamento. As ações violentas, elas vêm mascaradas muitas vezes. Isso é um olhar, meninas, que a gente precisa ter, tá? Como, por exemplo, o ciúme, o excesso de cuidado, o temperamento forte, desentendimentos, entre outras justificativas, né? O agressor psicológico, ele tende a se safar, vamos dizer assim, por um longo período de tempo, justamente por essas interpretações. Então, muitas vezes, quantas de vocês já devem ter pensado ou conhecem alguém que entende o ciúme como uma coisa legal, né? Ah, se tem ciúme de mim, é porque gosta muito de mim. Mas a gente tem que olhar para esse ciúme até que ponto ele é adequado, até que ponto ele entra de uma forma saudável nessa relação. O excesso de cuidado, né? Na verdade, o excesso de cuidado, muitas vezes, não é um excesso de cuidado, é uma forma de manipular. O agressor está te manipulando, ele está te tirando, né, do eixo das outras pessoas, de outras coisas, para te ter perto dele, e ele cuida, mas de verdade ele cuida com uma mão e bate com a outra, né? Uma outra característica da violência psicológica é o crescimento gradativo, né? Então, o agressor, ele começa um pouquinho, ele vai minando a autoestima da vítima, confunde a percepção dela, ela não entende muito, ela não sabe se ela está entendendo bem o que está acontecendo. Como ele tem a tendência a afastar ela das pessoas, essa percepção ela fica mais complexa, fica mais difícil. Porque é como se não tivesse ninguém para dar esse sinal de alerta. Ou se tiver alguém, a essa altura o agressor ele já disse, olha, não dá ouvidos para fulana, não dá ouvidos para o fulano, porque ele está tentando minar o nosso relacionamento. Daí vem aquela história de que daqui a pouco que é ciúme, que é inveja, enfim. Então tem que ter um olhar muito atento para isso. Para o ciúme e para esse cuidado excessivo, tá? Normalmente começa com comentários e provocações muito sutis. À medida que a vítima vai permitindo, vai baixando a guarda e começa a dar ouvidos para esse agressor, eles se transformam em agressões mais sérias, né? A partir do momento que essa agressão se torna mais séria, existe uma tendência da vítima se colocar numa posição de submissão. A partir do momento que se coloca numa posição de submissão, o agressor cresce muito e toma conta da situação, né? As agressões psicológicas, elas acontecem de variadas formas, né? Então, a gente precisa ter esse olhar para identificar, né? Como tem uma diversidade de ações violentas, essa diversidade, na verdade, é muito grande, a vítima pode ficar confusa e não consegue identificar. E acaba achando que o problema é ela mesma. Ela que está provocando aquelas coisas. Essa é uma das intenções do agressor, né? Inclusive. Quando o agressor é o companheiro, o parceiro, o cônjuge, enfim, essa percepção ela fica mais complexa ainda. Porque a vítima, embora ela esteja sofrendo em função da situação como um todo, ela nutre, ela tem sentimentos bons por esse agressor, né? Então, ela tem dificuldade de separar o que ela sente pelo agressor no momento do julgamento das agressões, pelo que ela sente normalmente. Assim, existe uma razão pela qual desse casal existir e estar junto, né? Então, é muito confuso. A pessoa que eu gosto, a pessoa que eu quero para estar do meu lado, ao mesmo tempo me causa esse sentimento ruim.
a pessoa fica muito confusa e não consegue lidar muito bem com isso, certo? Eu trouxe para vocês, assim, algumas consequências da violência psicológica, tá? À medida que as agressões, elas se repetem, a vítima, ao mesmo tempo que ela tem medo do agressor, ela tem medo do agressor e tem autoestima muito baixa. Isso faz com que a autopercepção negativa seja impedida, né? Impede ela de que ela consiga terminar com esse relacionamento tóxico, ela consiga, ela vai para o lado mais romântico da situação, ela se atrapalha. Na verdade, o agressor deixa a vítima muito atrapalhada justamente por isso, porque tem um sentimento bom, ao mesmo tempo tem essa coisa, tudo bem, mas eu amo ele me cuida, ele quer estar comigo, mas ele tá me tratando mal. Imagina como que fica essa situação, né? A vítima da violência psicológica, nessa confusão mental, ela acaba duvidando da própria capacidade de julgamento, né? Da capacidade de julgamento e também do merecimento de felicidade. É como se fosse assim, tá, mas eu tô fazendo alguma coisa que eu provoco isso tá fazendo com que ele me trate desse jeito, eu mereço porque é eu que estou provocando, né? Então a gente tem que ter um olhar muito atento para isso. O agressor normalmente consegue fazer a cabeça da vítima, né? E cria um laço de dependência que fica muito difícil de ser quebrado. Consequentemente, a vítima se anula, se diminui e se isola das pessoas que ela gosta, né? Muitas vezes, para evitar repetidas brigas, para evitar repetidas agressões, ela cede às vontades do agressor para tentar uma convivência mais harmoniosa, mesmo que isso faça com que ela não se sinta feliz, mesmo que isso faça que ela se afaste das pessoas que ela gosta em função disso. Para evitar a briga, ela acaba fazendo e cedendo às vontades do agressor, né? Nesse contexto, outras esferas da vida da vítima também são afetadas, né? Ela já não tem um rendimento tão bom no trabalho, ela já não contata tanto com os amigos, ela já não sai de casa, né? Porque eu vou sair para evitar qualquer tipo de confusão. Ela já não cuida tanto da saúde, ela já não cuida tanto da aparência, ela deixa de fazer planos. Ela vai literalmente, eu chamo isso, quando chega uma situação dessas em consultório, eu digo que a mulher, ela se perde de si, né? É como se ela não se reconhecesse mais como pessoa. Ao longo do tempo, né, a longo prazo, essa violência ela pode causar diversos transtornos mentais bem severos, né? Ela pode avançar para um transtorno de ansiedade, para uma síndrome do pânico, para um estresse pós-traumático e até mesmo para depressão, quando isso não é visto e tratado, né? Como o estado emocional da vítima ele é fragilizado, a ponto dela duvidar do próprio valor, é difícil ela deixar um relacionamento abusivo e cortar as relações com o agressor. E aí, meninas, é o momento da gente ter um olhar de empatia para tudo isso, porque nós, enquanto seres humanos, temos a tendência a dizer: ah, mas a fulana gosta de sofrer, olha como ele trata ela, mas ela gosta, né? E não é nesse sentido, não é que a pessoa gosta, a pessoa, ela não consegue sair daquela situação. E muitas vezes quem está de fora não entende a decisão dela ficar do lado, seguir do lado dessa pessoa o perpetuador de tantas agressões, né? Então a gente precisa ter muito, muito, muito cuidado com essa percepção errônea. A gente precisa ter um olhar, principalmente nós enquanto mulheres, um olhar atento para isso, de por que será que ela está se mantendo nessa relação se está ruim, né? Pensando, né, aqui em motivos que mantêm uma mulher num relacionamento violento, a gente pode pensar
no medo propriamente dito, né? O medo mesmo até de morrer, né? Enfim. A dependência financeira, muitas vezes, a própria submissão, né? Até que uma mulher resolva, né? Ela decida realizar uma denúncia, ela ela precisa passar por cima do sentimento de pena do marido, ela precisa passar por cima da falta de autoestima. Essa questão de dependência financeira, a pena do marido, o tempo de relacionamento, tudo isso pesa na hora dessa decisão, né? Então, a mulher, para chegar nesse ponto, ela passa por um período muito grande de dúvidas, de medo, de ajustes, né? Bom, o que a gente, o que fazer, né, ao ser vítima de violência psicológica? Aqui a gente estamos entre mulheres, né? Acho que tem um menino só aqui que está nos auxiliando. E a gente falou muito assim de por que fica nessa situação, o que acontece, o que é isso, mas e quando nós somos vítimas, né? O que a gente deve fazer? Bom, primeiro, procurar apoio de amigos e familiares, né? Para deixar esse relacionamento abusivo. Lembrando que há uma grande tendência do agressor, do abusador, tentar esse afastamento, e isso deve ser sim um sinal de alerta, né? Quando começa a querer nos afastar dos amigos, nos afastar da família, precisa prestar atenção nisso, bem atenção, né? Procurar ajuda profissional é extremamente útil, é muito importante para fortalecer a autoestima e, consequentemente, a aprender a lidar, né, com cortar os laços com esse agressor. As agressões psicológicas, como ela tem, né, como foco ali principal, objetivo inferiorizar a vítima, é crucial trabalhar essa autoestima e amor próprio, isso em acompanhamento psicológico, por exemplo, existe uma facilitação nesse meio, né? Pode levar muito tempo para a vítima se sentir bem com ela mesma, novamente. Então, a gente precisa ir observando essas coisas. O acompanhamento psicológico nesses casos, ele pode durar por anos, né? Até que a vítima consiga deixar esses momentos ruins vivenciados ao lado da agressora para trás de uma forma completa e consiga retomar a sua vida. O medo e a vergonha são empecilhos muito comuns nesse processo, né? Então, isso também é importante a vítima entender, né? Que não é preciso se envergonhar por isso, né? Se teme por segurança, não deve hesitar de contatar autoridades e de se distanciar do agressor. No próprio setting terapêutico, é um espaço totalmente livre de julgamento, é um espaço seguro, né? Então, a vítima conseguir expor isso para o profissional é de extrema importância, né? Uma vez que o vínculo entre a vítima e o agressor ele é cortado, a vítima pode se concentrar, né, em recuperar essa autoestima, procurar esquecer memórias desagradáveis, se colocar como prioridade na vida. Então, meninas, assim, se alguém, né, depois dessa fala toda lá do início, se identificou dentro de um relacionamento, uma agressão psicológica, primeira coisa, não ter vergonha disso, pode acontecer com qualquer uma de nós, né? Mas buscar ajuda da forma que vocês puderem, da forma que vocês se sentirem mais à vontade, certo? O que nós podemos fazer para ajudar outra pessoa nesse contexto, né? Se tiver alguém vítima de violência psicológica, né, de agressão psicológica, perto de nós, a gente identificar, independente do tipo de relacionamento dela com o agressor, primeiro a gente precisa se colocar do lado da pessoa, né, como apoio, não como julgador. Então, porque muitas vezes a gente faz isso, como que tu tá com essa pessoa? Eu não acredito que tu te mantém, por que tu faz isso? O que tu vai fazer? Tu vai afastar essa vítima de ti.
né? Então, ao contrário, a gente precisa acolher, precisa dizer, olha, o que eu posso fazer para te ajudar? Né? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Eu tô aqui do teu lado, estou à disposição. Ser empático, acolher essa pessoa é muito importante. Até porque a vítima, ela vai estar fragilizada, né? Ela vai ter medo, ela vai ter vergonha, ela não sei se não vai se sentir num primeiro momento à vontade para falar sobre isso. Então, é importante a gente deixar bem claro que não estamos ali para julgar, mas sim para acolher e fazer o que for possível, né? Mostrar para a vítima quais os comportamentos do agressor, né? Quais são as formas de violência. Muitas vezes quem está dentro da situação não consegue perceber, não se dá conta, né? A gente também pode incentivar a avaliar o próprio estado emocional e psicológico. Pergunta para a pessoa, mas como é que tu está te sentindo? Que tipo de sentimento que o agressor faz com que tu sinta no dia a dia, né? Como é que tu era antes desse relacionamento? Como é que tu estás agora? A gente tentar ajudar a clarear um pouco, né? Essa visão, porque a pessoa que está dentro do olho do furacão não consegue enxergar, né? É importante que a vítima ela seja capaz de reconhecer esses elementos, né? A gente deve sempre incentivar a reflexão e nunca fazer acusações, né? Não somos tão íntimos dessa vítima e percebemos isso. Falar com os amigos, com os familiares sobre a gravidade da situação, né? Para que a pessoa tenha contato com pessoas que ela tem mais intimidade, que ela vai se sentir mais à vontade, isso é bem importante, né? Encorajar a vítima a buscar ajuda profissional, a buscar o aporte da lei é muito importante também, né? Agora, pensando um pouquinho no perfil da vítima, né? Não existe um perfil, uma descrição de perfil para vítima de violência psicológica, né? Independe total do tipo de condição da pessoa. Então, não podemos rotular, né? Tu pode olhar para uma pessoa assim, tu diz, nossa, mas ela é super... ela dá conta das coisas, uma mulher independente, ela tem uma autoestima elevada, não se colocaria numa situação como essa. Não necessariamente, né? Muitas vezes acaba se colocando sim, né? Então é importante a gente sinalizar essas coisas para a pessoa. Assim como identificar os sinais do abuso, né? É importante a gente pensar, e esse agressor, será que ele tem um perfil, né? Eu diria que não, mas ele dá sinais, tá? Então, o agressor, isso a gente precisa olhar dentro dos nossos relacionamentos, né? O agressor, ele geralmente nega a verdade, né? Então, ele nunca vai admitir a veracidade dos fatos. Não importa quantas provas existirem, né, sobre o assunto, ele sempre vai negar. O agressor, ele sempre usa o que é mais querido pela vítima contra ela. Ele utiliza o que é precioso para a vítima como forma de depreciá-la. Por exemplo, é muito comum a violência psicológica contra a mulher envolver os filhos dela. Né? No caso, o agressor, ele diz frases como você não é bom o suficiente para eles, você não dá conta disso para eles, e a mulher se coloca nessa posição, né? Ela acredita nisso. Ela acredita porque é ele que está dizendo, né? Uma outra situação que é muito visto, né? O agressor, que as ações dele não combinam com as palavras. Então, ele realiza o abuso psicológico, né? Geralmente faz uma coisa e diz outra. Então, sempre prestar atenção nas atitudes, né? Se o que ele faz condiz com o que ele diz. A contradição entre eles pode ser uma chave para identificar esse tipo de violência.
O agressor, ele também costuma falar algo de positivo para confundir. Então, ele faz, o ciclo da violência psicológica funciona da seguinte forma. O agressor constantemente fala coisas ruins para vítimas, em determinados momentos elogia muito, né? Traz flores, presenteia, porque ele quer, a ideia é justamente essa, confundir a vítima. E nessa confusão ele consegue manter o domínio sobre a vítima, que é a manipulação, né? Ele mantém a pessoa vulnerável. Então, assim, ele ataca, 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 daqui a pouco ele vai lá, faz uma coisa que a vítima entende como uma coisa boa, afetuosa, amorosa, enfim, e ela fica vulnerável a novos ataques, né? Uma outra coisa também é o agressor tenta sempre colocar a vítima contra as pessoas, né? Então ele utiliza mentiras, ele manipula a vítima para afastá-los de todo mundo, como nós já falamos anteriormente. Dessa forma, o agressor faz com que a vítima acredite que as pessoas não gostam dela, ou que determinado grupo não serve de boa companhia para ela, e assim ele vai conseguindo isolar cada vez mais, né? Características, né? Pensando agora em características de violência psicológica na vítima, né? O que a vítima, como que a vítima se coloca diante dessa situação? Geralmente, e isso muitas vezes é o que causa aquilo que eu falei anteriormente, de mas então ela gosta do que está acontecendo com ela, a vítima tem a tendência de justificar o comportamento do abusador. Ela fica o tempo todo justificando aquelas ações que não são ideais, vamos dizer assim, né? Geralmente as ações do agressor refletem uma realidade diferente das suas palavras. Então a vítima passa a criar explicações para aquelas atitudes, né? E isso vai funcionando como um mecanismo de defesa para evitar o choque de realidade da violência psicológica. Então sempre tem um motivo. Ele gritou, ele me xingou, ele brigou, ele disse que eu não devo ir a tal lugar ou vestir tal coisa, mas tem uma razão para isso, ele tem um motivo para isso, né? A vítima também tem uma tendência a sempre estar pedindo desculpas, né? A vítima pede desculpa o tempo todo para o agressor, mesmo quando não há um motivo para tal. Diversas vezes ela não possui ideia do porquê que está fazendo aquilo, mas continua fazendo mesmo assim, até para evitar mais brigas, mais transtornos, né? Constantemente a vítima se sente confusa, né? Justamente por conta dessa manipulação toda, ela fica confusa, ela entra num estado que a gente chama de confusão permanente. Ela começa a cogitar que não é uma boa pessoa, ou até mesmo está ficando maluca, porque tem esse misto de sentimentos e emoções, né? Então ela fica muito confusa, ela não sabe exatamente o que ela está sentindo. A vítima geralmente se percebe que ela era uma pessoa diferente, que ela era uma pessoa confiante, que era uma pessoa divertida, uma pessoa relaxada, e que isso foi se perdendo com o tempo, né? Ela se dá conta, e geralmente, pensando nos adjetivos, né? A pessoa costuma a se perceber de uma forma diferente. Eu era uma pessoa confiante, eu era uma pessoa feliz, eu era uma pessoa relaxada, eu era uma pessoa divertida, e hoje eu não sou mais, eu não me percebo mais dessa forma, né? Normalmente essa sinalização vem muito dos amigos e dos familiares, por isso é tão importante esse nosso olhar atento para as pessoas que estão à nossa volta, né? A vítima também não entende muito bem por que não está mais feliz, né? Ela tem aquela sensação de que, mas está tudo bem, está tudo dando certo comigo, mas eu não estou me sentindo feliz. Então, aparentemente, é como se tudo estivesse muito bem, mas mesmo assim ela não consegue ficar bem. Por que ela não consegue identificar? Porque os sentimentos, eles estão reprimidos, nesse caso, né? Agora, falando um pouquinho da questão
jurídica disso tudo, né? Obviamente eu não tenho propriedade para falar das leis, mas eu vou dar uma pincelada para vocês do que é possível hoje em dia, né? A violência psicológica contra a mulher, ela é crime, né? No final do ano passado foi sancionada uma lei, que é a Lei 14, eu anotei aqui para não esquecer, 14.188/2021, que alterou o Código Penal, né? E hoje essa conduta ela é caracterizada crime para os agressores, né? Já tinha já era prevista na Lei Maria da Penha, mas hoje existe um tipo penal específico para identificar isso, né? E uma coisa que vocês podem se perguntar, e que também é uma coisa que chega bastante em consultório, é, ok, eu identifiquei que eu sou vítima de agressão psicológica, ou eu identifiquei que a minha amiga é vítima de agressão psicológica, mas como é que a gente prova isso? Tu tá me dizendo que tem uma lei, que isso tem um respaldo, né? Mas como que a gente prova? E essa é uma das grandes questões acerca desse tema, né? Porque diferente da violência física, a agressão psicológica ela não deixa marcas visíveis no corpo, né? Ele não é evidente, como eu falei lá no início, ele não é uma coisa concreta, é uma coisa mais subjetiva. Então, o que é importante, né? Buscar um respaldo profissional que vai poder fazer um laudo técnico sobre isso. É importante buscar testemunhas, então, familiares, vizinhos, no caso, assim, de colegas, quando isso acontece na empresa, empregados domésticos quando é em casa, enfim, pessoas que estão à volta desse casal e que podem em algum momento terem presenciado, terem observado alguma coisa nesse sentido. Isso serve como prova, tá? Gravações de áudio também, filmagens, prints de mensagens, né, no celular, também são válidos para embasar essa denúncia. No caso da violência psicológica, normalmente é recorrente, né? As agressões, elas são recorrentes. Então, assim, o histórico de atendimento psicológico, um print de mensagens que comprovam a humilhação constante. Então, assim, não foi uma vez, não foi um print de uma conversa que eu fiz, não, isso acontece sempre, né? Comentar em redes sociais, é importante reunir tudo, né? Sempre com data, tudo direitinho, para poder dar elementos, para que a gente consiga ter essas provas de uma forma mais concreta. Claro que isso tudo também é muito novo, existe sim a necessidade de capacitar esse poder público, né? Enfim, da polícia ao judiciário, para acreditar na palavra da vítima. Então, ter profissionais que estejam treinados para isso é tão importante. Mas isso ainda é uma coisa que a gente precisa de um tempo, né? Uma grande parcela das mulheres não consegue reunir essas provas ou tem medo de colocar mais em risco e tentar filmar essas humilhações. Então, a gente também entende que e de fato é arriscado, mas tentar de alguma forma reunir essas provas com data vai facilitar bastante na caracterização do crime propriamente dito, né? Pensando que na maioria das vezes ocorre em esfera mais íntima, né? Em casa, geralmente é entre o casal, tudo. Principalmente hoje em dia, mais conversas no WhatsApp, né? Que é o aplicativo mais usado. Vai reunindo, vai fazendo um histórico disso para que vocês possam ter provas. É importante na denúncia levar isso impresso já para entregar junto. Quanto mais provas forem anexadas, maior a chance do processo ter os elementos mínimos para seguir adiante, né? E chegar até uma condenação propriamente dita. Lembrando que é sempre importante a gente ter um cuidado para não se colocar em risco de vida, né? Então, tem que ter um olhar atento para isso também.
né? Tem que estar bem respaldado, porque a gente sabe que os feminicídios, eles estão aí e acontecem, infelizmente, todos os dias, né? Essa mulher, no momento dessa denúncia, ela recebe uma medida de proteção, né? Até que tudo isso seja desvendado devidamente. Essa medida protetiva, ela inclui, sim, um acompanhamento psicológico, né? Isso pode ser cobrado, tá? Isso é lei. Precisa haver um posicionamento da mulher diante disso também. Uma outra forma é fazer uma denúncia anônima, né? Pelo 180, né? Ou se não é um risco iminente, o agressor, sei lá, ele pode me matar, né? Enfim, a gente está no meio ali no fervor da confusão, da briga, da discussão. Aí é brigada militar, né? 190 é uma medida mais drástica, mas muitas vezes é necessário, né? O que a lei fala, né? Ela define um programa de cooperação sinal vermelho. Acredito que vocês já tenham visto isso, até pela área que vocês atuam, né? Essa campanha, ela estabelece um protocolo silencioso, né, e seguro para a mulher poder denunciar sobre a violência. Então, tu chega numa farmácia, num bar, num supermercado, enfim, num lugar que tenham pessoas atendendo, a ideia é apresentar para o atendente um sinal de X em vermelho na palma da mão, né? Isso é uma forma de contar, estou sofrendo a agressão psicológica, mas de não verbalizar, né? Para não deixar isso claro para o agressor, porque às vezes o agressor está logo ali. Então, nesse caso, os funcionários devem acionar a polícia e, obviamente, acolher a vítima, né? A iniciativa, ela prevê também dos poderes executivo e judiciário para atuar junto às entidades privadas para a promoção desse programa. Então, vocês podem, inclusive, enfim, pedir um treinamento, né? Existe essa possibilidade para saber como atuar nesses meios. E depois pedir as ajudas, né? A ajuda, ela é pedida para a Polícia Civil, para as emergências de 190 da Brigada Militar, para o Disque Denúncia, que é o 181, para a Central de Atendimento à Mulher, que é o 180, para a Delegacia da Mulher, né? Geralmente, Porto Alegre, né? É o primeiro contato, que tem atendimento 24 horas. E existem outros programas, daí cada cidade tem um tipo de programa de atendimento para a mulher. Então, é importante que buscar isso, certo? Num primeiro momento é isso, eu gostaria de abrir para as perguntas, o que vocês acham? Muito obrigado, Tatiane. Ótima palestra, tá? Eu não me atentei tanto ao tema, deixei vocês mais livres. Mas eu vou te passar aqui as perguntas, então, tá bom? Uhum. A Danusa Rison, ela pergunta assim, e com relação à violência psicológica no trabalho, podemos auxiliar da mesma forma nesse contexto? Sim, da mesma forma. Por isso que eu falei lá no início, né? A gente tem um olhar mais atento, enfim, o senso comum para a violência contra a mulher em um relacionamento. Mas isso, a lei, né, ela abrange a qualquer tipo de relacionamento, não só relacionamento amoroso. Então, como eu disse, entre amigos, entre colegas, quando tem a hierarquia no trabalho, tudo isso a lei abraça da mesma forma. Perfeito. Essa foi a única pergunta que entrou aqui no chat. Então... Orlan, eu gostaria de fazer um comentário, se a Tatiane me permite. Eu acho muito importante a questão que tu falaste da terapia, principalmente na tua visão sistêmica. Por quê? Porque muitas vezes a mulher, ela desde pequena, ela vivencia isso como uma normalidade dentro da casa.
é o pai, o avô, é o tio, e ela não consegue identificar que isso realmente é uma, digamos assim, fora do padrão, né? Pelo contrário, ela vai buscar este padrão nos relacionamentos futuros que ela tiver. E como eu comecei ali no início da fala, a questão da louca, né? É louca, e aí, quando a terapia ela tem um estigma, eu não vou buscar porque senão eu sou louca realmente, daí, né? Então, eu achei bem interessante essa tua visão sistêmica também, né? E o quanto isso é importante a gente identificar e não repetir os padrões, né? Ana, tua colocação é muito pertinente, né? Essa questão da repetição. Então, nós temos uma tendência, sim, a repetir padrões, e é exatamente isso que tu diz. É pela normalidade, isso faz parte. Na minha família é assim, né? E muitas vezes a pessoa demora muito para se dar conta justamente por isso, porque é o que ela está acostumada, né? É como aquela, então, obviamente não defendo a violência de forma alguma, né? Mas é como quando a gente olha para aquela mãe que bate nos filhos, por exemplo. E daí a gente diz, meu Deus, que horror, que não diz. Só que assim, ó, é a forma de amor que ela conheceu, ela foi criada dessa forma. Óbvio, a gente precisa trabalhar, justamente por isso que o acompanhamento é tão importante para quebrar esse ciclo, né? Para não repetir mais padrões. Mas de verdade tem uma explicação, né? Assim como a mulher que se mantém no relacionamento que tem, né, com o agressor, enfim, com a violência psicológica. Muitas vezes sempre foi assim, né? Ela está acostumada assim. A mulher, hoje, nós estamos entrando num padrão diferenciado de igualdade, mas até aqui não, né? Então, acaba entrando nessa normalidade.